Fala galera, bom, meu nome é Gabriel Barros, eu tenho 17 anos e hoje eu vou fazer um vídeo muito especial para vocês. Vai ser um vídeo sobre a minha transformação no meu cutting e todo o meu protocolo de como eu fiz tudo isso. Primeiro eu já vou pedindo desculpas por eu ter ficado, sei lá, uns 5 dias sem postar, porque enfim, eu tava num período de provas e eu não consegui ter tempo para editar nem para gravar, porque enfim, eu tô realmente focado. Tinha que usar meu tempo para estudar e para conseguir tirar a melhor nota possível. Falando no meu cutting, foi um período de mais ou menos 6 a 7 semanas, contando o período também de reeducação alimentar, um período de manutenção, foram 7 semanas. Só de entrar em manutenção eu perdi 1 quilo, 2 quilos mais ou menos. Quando a gente vai falar de cutting de uma maneira mais séria, de alguém que já treina há bastante tempo, a gente vê que tipo, antes de um cutting sempre vem um booking. Ou você está em bulking ou você está em cutting. Isso quando você está querendo realmente progredir no seu físico. E é o meu caso. Porque enfim, se você fizer um bulking bem feito, você vai fazer um cut bem feito. O meu último bulking não foi tão bem feito, mas mesmo assim eu consegui ter um resultado bom no meu último cut. Simplesmente porque eu sei manipular as variáveis para eu conseguir ter resultado. Como eu já estava em bulking, eu consumia mais ou menos 4.500 calorias. Já cheguei a consumir 5.000 calorias por dia. E mesmo que não seja a melhor coisa que eu fiz, porque enfim, eu fiquei com um BF muito alto, fiquei com 18% de BF, e acabou que eu fiquei desse jeito aí que vocês estão vendo. Meu metabolismo se manteve muito acelerado, mesmo com a minha tireoide trabalhando a milhão, e mesmo assim eu consegui ficar com um BF muito acima do normal. Tanto que não foi só o BF, foi questão de retenção também, porque enfim, minha testosterona tá alta entre aspas. E também, quando a testosterona está alta e você tem muita gordura no seu corpo, você também aumenta o estrogênio. O estrogênio faz você reter e faz você acumular mais gordura. Enfim, é um monte de coisa que leva a ficar desse jeito. Enfim, só de eu reduzir as calorias, porque enfim, eu estava comendo 5.000 calorias, eu abaixei para 3.500. E sim, foi um corte muito brusco, porque o hiperávit também estava muito grande. Só de realmente abaixar para manutenção, de abaixar para 3.500, 3.600 mais ou menos, eu perdi 1 a 2 quilos. O físico jogou muita água para fora, por isso que eu perdi algumas medidas, por exemplo, de perna e de braço. E isso já foi o passo inicial para eu começar meu cutting, para sinalizar para o meu corpo que o bagulho ia ficar sério. Eu comecei a comer limpo, eu tirei completamente todo tipo de besteira da dieta. E essa foi a única alteração que eu fiz. Eu diminuí as calorias, continuei treinando pesado, continuei sem fazer aeróbico, porque enfim, nesse bulking eu não fiz aeróbico. E isso foi um erro, eu sei, eu exagerei muito no meu último bulking, eu perdi a perspectiva, eu perdi o tato para conseguir enxergar que eu estava passando dos limites. Foram cerca de 45 dias no total o meu cutting, de 90 para 78 quilos, com mais ou menos 8 ou 9% de BF. Um cara veio falar que meu BF não era 8%, claro que não é 8%, cara. Eu nunca vou ter certeza de quanto de BF que eu tenho, porque no adipômetro 7 dobras dá uma coisa, no adipômetro 3 dobras dá outra. Visualmente parece ter 9, 10. Calculadoras de internet diz que tem 6, tá ligado? Então, pra mim, eu considero o que eu vejo no espelho. E o meu BF tava, a pele tava fina, o meu BF tava mais ou menos entre 8 a 10, mas eu fui de 18 para 9% de BF em mais ou menos 45 dias. E desde a segunda semana eu comecei inserindo o aeróbico em jejum. A questão não é o que eu fiz em cada semana, a questão é mais porque eu fui aumentando o nível de gasto calórico, aumentando o nível de déficit calórico que eu tinha na minha dieta. Ou seja, o gasto aumentava e a ingestão diminuía. É mais ou menos esse o raciocínio que eu quero que vocês tenham. Eu não usei clenbuterol nem durante uma semana inteira. Eu não tomei nenhum tipo de hormônio que vai ajudar na lipólise. Eu não usei nenhum tipo de estratégia mirabolante de dieta. Eu simplesmente fiz dieta flexível, jejum intermitente, e no final eu fiz um zero carbo somente para tirar a água e apresentar o físico. Porém, o segredo está exatamente em como você sai de um platô. Quando você perde, sei lá, 3 kg de gordura, você não vai ficar com o mesmo metabolismo, você não vai conseguir secar com as mesmas calorias. Talvez você até consiga, mas vai ser muito mais lento. De semana em semana eu ia reduzindo mais ou menos 150, 200 calorias. Eu comecei com 3.500, na segunda semana foi para 3.000, na terceira semana foi para 2.800, na quarta semana foi para 2.600,
Na quinta semana foi para 2.300, na sexta semana foi para cerca de 2.000. E finalizando o cutting com a sétima semana, que seria a semana final, eu finalizei com cerca de 1.800 calorias e com o meu zero carbo ficando entre 1.700 calorias a 1.600, que foram apenas 2 dias de zero carbo. Esse foi o protocolo de dieta na questão de calorias. A proteína se manteve em mais ou menos 25 a 35%. Quanto mais eu ia baixando, mais eu ia aumentando o número de proteínas. Mas para vocês terem noção, a dieta começou com cerca de 210 gramas de proteína e terminou com cerca de 135 gramas de proteína. Ou seja, eu não uso a proteína muito alta, eu uso carboidrato alto, proteína média e gordura baixa média. Eu sempre mantenho essa proporção porque, enfim, eu sei que o meu organismo não vai perder muita massa muscular enquanto eu não fizer um ajuste muito brusco na dieta, na questão de tirar macros. E no último dia eu iniciei um carboidrato alto para encher o músculo de glicogênio. Eu não recomendo que vocês façam isso se você não quiser apresentar esse shape para nada. Se você simplesmente quiser secar ou emagrecer, você simplesmente pode fazer uma rotina linear de macros e de calorias, descendo cada vez mais sem precisar cair tanto o carboidrato. Porque enquanto você manter um carboidrato alto, cara, você não vai ter nenhum tipo de compulsão alimentar, você vai continuar perdendo gordura, você vai manter o seu músculo relativamente cheio. Se você não precisa desidratar ou qualquer coisa do tipo, cara, você não precisa diminuir o seu carboidrato bruscamente, você só precisa manter as calorias baixas o suficiente para você continuar perdendo peso. Enfim, o raciocínio é basicamente que quanto mais o seu metabolismo desacelera, mais você diminui as calorias, até chegar a um ponto de que as calorias estejam tão baixas que você não consiga continuar perdendo gordura somente com dieta, treino e aeróbico. Como não foi o meu caso, eu não cheguei a esse ponto, porque enfim, foram 6 semanas de cutting. Se eu, por exemplo, tivesse feito 10 semanas de cutting, talvez eu chegasse a esse ponto, eu tivesse que usar clenbuterol em ciclo sério. Eu vou falar as dosagens. Eu usei o clenbuterol em mais ou menos 4 dias. Eu vou falar as dosagens, não vejo problema nisso. Eu usei 1 ml no primeiro dia, 2 ml no segundo, 3 no terceiro e 4 no 4. E 4 no quarto. Eu acho que ninguém vai querer copiar o que eu fiz, porque eu fiz isso simplesmente para tirar a água do final do shape. Porque se alguém for querer usar clenbuterol estando em cutting, muito provavelmente ele vai querer queimar gordura e não tirar água, fazer diurese. Porque enfim, existem muitos outros métodos para fazer isso. No caso, para tirar a água do seu shape. Agora falando de treino e aeróbico. Na primeira semana, cara, quando eu tava em manutenção, eu basicamente não fazia aeróbico. Eu iniciei na segunda semana botando meia hora de aeróbico em jejum. Na segunda semana eu aumentei para 20 minutos de aeróbico em jejum em 20 minutos pós-treino. Na terceira semana, meia hora e meia hora. Na quarta semana, 45, 45. Na quinta semana, 50-50. Na sexta semana, 50-50. Na sétima semana se manteve. Até chegar nos dias de zero carbo, que eu praticamente não fiz aeróbico, só fiz em jejum para melhorar a sensibilidade à insulina, que já estava boa, mas enfim, eu queria melhorar mais ainda. Talvez seja até por isso que eu não consegui glicogenar o suficiente. Meu shape, cerca de 4 dias depois, ficou muito melhor do que quando estava no dia que eu mostrei o shape. Ficou muito mais cheio, mas enfim. Eu não ia desidratar, não ia fazer nada do tipo, estando com aquele shape. Os meus aeróbicos, eles foram tão longos, exatamente porque o período de cutting foi curto. Se eu tivesse feito um período mais longo, muito provavelmente eu teria terminado esse cutting com os mesmos números. Ou seja, aeróbico não é uma coisa tão primordial para você conseguir perder gordura. Ele só vai entrar para você continuar aumentando o seu déficit calórico e também vai melhorar a sua sensibilidade à insulina e o seu condicionamento em geral. O treino foi basicamente um ABC 2x. Eu treinava 6 dias da semana, exceto nas 2 últimas semanas que eu treinei sem parar. Foi a divisão de músculos bem básica. No A, peito, ombro, tríceps. No B, costas e bíceps. E no C, perna e panturrilha. Treinos de força 2 vezes na semana, independente do músculo. Ele serviu basicamente para manter minha massa magra e eu praticamente não perdi massa muscular exatamente por causa disso, porque eu mantive o treino de força, eu mantive as cargas altas e durante o resto da semana era um treino com volume mais alto, com repetições mais altas
e com a carga relativamente mais controlada, com execuções controladas. Basicamente o treino que vocês veem aí de fisiculturistas normais. Mais ou menos 8 dias antes eu iniciei uma hiperidratação. Eu fiquei cerca de 7 dias tomando uns 6 a 8 litros de água por dia. E no último dia eu tomei cerca de 2 litros, 1,5 litro, 2 litros. Isso fez com que eu tirasse um pouco mais de água. Basicamente a estratégia da minha desidratação, meio que desidratar. Eu não ia desidratar completamente, porque enfim, desidratar causa muito estresse no corpo. E eu só queria fazer um vídeo legal. Meu único objetivo era fazer um vídeo legal. Eu basicamente, a única coisa que eu fiz para desidratar foi tomar clenbuterol no final, fazer um zero carbo e a supercompensação de carboidratos, e fazer uma hiperidratação e depois beber pouca água. Porque enfim, se eu quisesse realmente desidratar pesado, eu teria tomado clenbuterol por mais tempo, eu teria feito um tempo maior de zero carbo e um tempo maior também de supercompensação de carboidratos. Eu também teria feito um tempo maior de hiperidratação e teria zerado completamente a água. Isso não é receita de desidratação, isso é uma coisa que eu fiz e deu certo, por exemplo, no Botando Shape. Eu não sou exemplo para nada. E essa foi basicamente a rotina e foi tudo que eu fiz. Nos sábados e domingos, mais ou menos, quando eu via que eu precisava de verdade, eu fazia um deload. Em cerca de 6 semanas, mais ou menos, eu fiz 4 deloads. Isso fora também que no domingo eu não fazia absolutamente nada. Eu seguia a dieta à risca do jeito que estava, com as mesmas calorias, só que eu não treinava e nem fazia aeróbico. Porque enfim, eu sinto que quando o meu corpo dá um descanso, tanto do estresse quanto do progresso, ele tende a ter mais resultados ao longo da próxima semana. Isso é uma coisa que cabe a mim. Enfim, eu considero que domingo é sempre o dia para descansar e não fazer nada, além de cumprir os macros e as calorias. No sábado, eu continuava fazendo aeróbico do jeito certo, continuava com a dieta do jeito certo, e só nos dias que eu via que meu shape estava começando a ficar flácido, sem glicogenar e sem desempenho no treino, eu aumentava os carboidratos e diminuía as gorduras e as proteínas para eu conseguir aumentar o glicogênio no meu músculo e ficar um pouco mais cheio. Eu não uso quase nada de testosterona, eu sou praticamente natural, então a supercompensação de glicogênio não era algo tão grande. E é basicamente isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, compartilha, faz o que você quiser com o vídeo, porque ele é público. E é isso aí, até a próxima.